Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é um grande tabu, que é a morte. E esse é um assunto que eu entendo muito bem. Eu escolhi falar desse assunto hoje, principalmente porque eu percebi e tenho refletido muito nos últimos dias de uma sede de viver, uma certa urgência de viver, assim, de aproveitar cada momento que vem da concretude da morte, né? O processo que eu passo na minha vida de viver com muita presença os momentos, de querer fazer muitas coisas que eu quero, que eu gosto, de realmente tentar aproveitar ao máximo o meu tempo aqui, porque eu sei que a morte é real, e assim, todo mundo sabe que a morte é real, mas quando tu experiencia isso tão de perto, essa concretude desse fato, ela te traz uma clareza de que uma hora as coisas acabam. E o tempo que a gente tem é agora pra gente fazer o que a gente quer. Então, é um pouco sobre isso que eu quero trazer. Mas eu vou trazer a minha experiência para dar um contexto também, porque que eu gosto de falar sobre esse assunto. Oi pessoa, seja bem-vinda aqui. Eu sou a Cassie Litanski, esse é o meu canal, onde a gente conversa sobre reflexões e assuntos que podem nos ajudar a ter uma vida mais plena, com mais consciência. Já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, isso é muito importante para que eu veja também essa repercussão dos vídeos, como que tá sendo. É um projeto que eu tô gostando muito de fazer, principalmente pelo desafio de me colocar aqui toda semana e falar sobre temas que me interessam e que são importantes, assim, na minha concepção, né? E eu decidi falar sobre esse, que é um tema bastante sensível, assim, faz muito sentido para mim. Eu já tenho isso bastante amadurecido em mim e me sinto pronta para falar sobre isso. Também porque eu já tive várias conversas com outras pessoas sobre esse assunto e eu vi o quanto é importante a gente ter essa conversa, né? Então eu queria trazer isso pra cá. Eu sou mãe de 2 meninos, um deles tem 6 anos e o outro teria 8 anos, mas ele morreu quando ele tinha 6 anos, há 2 anos atrás. Então eu passei por esse processo do luto, realmente é a pior dor que eu já passei na minha vida, e eu passei por outras situações bem difíceis também, mas ver o meu filho morrer foi sim a pior coisa que me aconteceu na minha vida. Mas foi um marco para mim em vários aspectos, principalmente no sentido de dar muito valor à vida. E eu queria falar um pouco sobre como a morte, desde então, ela faz parte de todos os meus dias, e não de uma forma fúnebre ou pesada, embora às vezes seja também, mas na maior parte das vezes não é assim que eu experiencio esse processo. Claro que eu faço terapia já há bastante tempo, já há alguns anos, e eu tive muito suporte nesse processo de elaborar esse luto. Então, talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo esteja passando por um processo de luto de alguém próximo, vá se identificar com alguns aspectos. Eu moro num lugar muito próximo da funerária onde eu precisei fazer toda a burocracia da morte do meu filho, né? Onde o corpo do meu filho foi encaminhado. Eu passo pela frente dessa funerária praticamente todos os dias. Todos os dias eu passo pela frente, olho e me lembro. Ela tá ali, aquela memória viva, presente, constante. E eu não busco fugir disso, sabe? Muitas vezes as pessoas passam por uma experiência relacionada com a morte e elas querem ir para outro lado, elas querem fugir, elas não querem olhar, elas não querem pensar sobre isso, elas não querem elaborar, elas não querem criar seu próprio significado para isso, elas querem evitar o sentimento de dor que vem com o processo da morte. Só que não tem como evitar o sentimento de dor. Por mais que eu evitasse, ele ainda estava ali. Então, o melhor que eu senti que era necessário de fazer era encarar e vivenciar mesmo todo o processo da vida no luto como ela é. Entendendo também que o processo do luto, ele tem fases, mas ele não acaba. Ele vai se modificando ao longo da vida, mas é como se realmente agora a morte ela faz parte da minha vida. Não é mais aquela coisa que eu penso só no fim da vida, ela está presente todos os dias. Porque eu tenho essas lembranças, não só da funerária, mas assim, de várias outras coisas, simbologias que eu criei,
tem a história do passarinho, e eu tenho um passarinho tatuado aqui no meu braço, posso contar essa história em outra ocasião, né, outro momento, mas eu tenho muitas coisas que me lembram o meu filho, que não me lembram só da morte dele, mas me lembram da vida e me lembram da minha vida. Então, todo momento que eu penso e me lembro e entro em contato com a morte, eu estou entrando em contato com a vida. É muito louco falar isso, mas é exatamente esse o sentimento que eu tenho. E eu sinto que, pelo fato de eu conseguir me sentir confortável de encarar a morte, de pensar sobre ela, de falar sobre ela, de vivenciar esse processo de forma aberta, inteira, para mim, eu consigo também me abrir mais para a vida, viver a vida de forma inteira, dar valor à vida, dar valor aos momentos em que eu estou vivendo, com as pessoas que estão ao meu redor, nas situações em que eu me coloco ou que a vida acontece e traz para mim. Então, essa sensação de estar inteira naqueles momentos da vida, eu dou muito crédito a essa experiência da morte, a experiência da concretude do fim, sabe? A noção de que realmente o fim é a única coisa que a gente não consegue mudar, é aquilo que acaba e não tem como voltar atrás. Então, tudo o que foi vivenciado antes é muito importante. E até essa sensação de que eu fiz tudo que eu podia ou que eu vivi de forma inteira todo o tempo que eu tinha com o meu filho antes da morte dele, também me traz mais tranquilidade para o fato de que realmente a gente viveu tudo que dava para viver. E não fica aquela sensação de, ai, mas eu gostaria de, sabe? Às vezes, óbvio, tem coisas que, obviamente, a gente gostaria de ter feito e não fez, mas assim, num somatório geral, sabe? O saldo é positivo dentro do contexto. E essa compreensão também me ajuda a viver minhas relações hoje de outra maneira, uma relação, as relações no geral de forma muito próxima, presente, ativa também, assim, no sentido de não vou esperar amanhã o que eu posso falar hoje, não vou esperar o fim, né, a morte de alguém para deixar claro as minhas intenções, para deixar claro numa amizade, num relacionamento, na minha família, na minha profissão, para me colocar naquele lugar, para ocupar aquele lugar. Então, acaba sendo o próprio processo de ocupar o lugar na minha vida, né? E para muitas pessoas, falar sobre morte é um grande tabu, porque é como se a gente entrasse em contato com fraquezas. E ninguém quer parecer fraco, ninguém quer parecer indefeso, ninguém quer parecer acuado, ninguém quer parecer com medo, ninguém quer demonstrar que tem medo. E todo mundo tem medo, obviamente. Mas, muito pelo contrário, assim, na minha experiência, o que eu falar sobre a morte, eu refletir sobre a morte, eu gosto de ler sobre isso, então eu já li vários livros sobre esse assunto, depois do meu processo com o Miguel, do luto e tudo, e tá em contato com esse tema pra mim uma fortaleza, porque hoje eu me considero uma pessoa bem resolvida com isso, e obviamente eu sinto saudade e eu me emociono muitas vezes, né, mas o lugar da dor, da perda em si, de tipo, não poder mais ter aquela pessoa ali, ela abriu mais espaço para sentir que eu ainda tenho ele presente na minha vida de outras maneiras, que dá para ressignificar isso também, porque as relações elas não acabam no fim da vida, isso é uma coisa interessante também de falar, e que a gente vai criando significados para isso, a gente vai costurando essas experiências com significados próprios. E quando tudo aconteceu, assim, logo que tudo aconteceu, logo que meu filho morreu, o meu maior medo era esquecer dele, porque eu sou muito nova, então eu pensava, eu vou viver muitos anos, e o fato de eu ter tido um filho com deficiência e que morreu naquele contexto vai ficar tão no passado da minha vida que talvez eu perca detalhes, que eu esqueça o rosto dele, que eu esqueça as feições, que eu esqueça o jeito, sabe? Eu tinha muito medo de perder a memória, principalmente pelo fato de que a minha memória não é muito boa às vezes, então tem muitas coisas que eu esqueço, já aconteceu de eu viver experiências e eu esquecer de como que eram os fatos, assim, as coisas. Então eu tinha muito medo de esquecer
dele ou de coisas que a gente viveu junto. Mal eu sabia, na verdade, que eu nunca ia me esquecer, muito pelo contrário, eu ia me lembrar com muita vivacidade, eu ia me lembrar muito, eu ia me lembrar todos os dias, ia ser pra mim uma força, ia fazer parte da minha vida ainda, né, de várias maneiras diferentes que eu não imaginava, ia dar mais sentido para a minha vida ainda, no sentido de ter um outro significado agora, né, uma outra camada nessa experiência de viver, e também me trazer essa presença pro agora, assim, do que eu tô fazendo com a minha vida, o que eu tô escolhendo viver, como é que eu tô aqui e agora. E aí tem um texto que eu escrevi aqui, que eu quero ler, que às vezes eu consigo me expressar melhor no texto escrito, e eu acho que ele é legal para esse assunto, né? A vida é um sopro quente que nos aquece nos dias frios, um sopro que muitas vezes é entendido como algo rápido demais, que corre pelos dedos, como se tudo que fosse bom sempre tivesse um fim. Na verdade, nada acaba, tudo se transforma. Não existe estado imutável. Onde a vida acontece, ela transforma, muda de forma, mexe com a gente, mexe com o outro, cria histórias, cria significado e depois muda de forma de novo. Nesse caminho, cabe a nós lembrar que as memórias são eternas e estão firmadas na nossa mente, nas fotos que tiramos, nas histórias que contamos, no sentimento que permanece mesmo depois que as coisas mudaram tanto. Cabe a nós lembrar que guardamos em nosso próprio corpo, em nossa história, lembranças e significados sagrados demais, que sempre terão sentido e não precisam fazer sentido para mais ninguém, que vão aquecer nossos dias como o sopro da vida, que vão acolher nossos corações enquanto a nossa própria vida se transforma naturalmente. Assim como o fogo se apaga, a vida também chega ao fim. Que saibamos aproveitar cada precioso segundo que respiramos essa vida. Viver inteira é o maior legado que podemos deixar. Eu acredito muito nisso e eu acredito também que uma das maiores qualidades que a gente pode ter como ser humano é a nossa capacidade de perseverar na esperança. Não perder esse senso de esperança, o brilho no olho, a vontade de fazer acontecer, a vontade de viver, que pode ser muito difícil quando a gente passa por um processo intenso de luto. E se eu pudesse deixar um conselho, eu aconselharia buscar apoio, ativar a rede de apoio totalmente, assim, que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu estava no velório do meu filho. Eu peguei todo mundo, chamei assim amigos e família e falei, gente, eu vou precisar muito de vocês nos próximos tempos, me chamem para fazer qualquer coisa, estejam comigo, me deem suporte, eu vou precisar de ajuda. Eu sabia disso, eu ativei aquelas pessoas, elas me ajudaram muito e continuam sendo um grande suporte, e eu consegui desenvolver a minha própria forma de lidar com isso. E o processo de luto, ele é único para cada pessoa. Mas o que eu queria falar aqui era justamente sobre isso, como a gente pode encontrar na experiência da morte, não da nossa, né? Que, enfim, estamos aqui conversando, mas de pessoas próximas, significados para a gente viver melhor, significados para a gente ter uma experiência de vida mais inteira. Então, a experiência da morte pode impulsionar a nossa experiência de vida. Bonito, né? A vida é bonita também. É isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que tenha te ajudado em algum processo seu também. Esteja você passando ou não por um luto, eventualmente todos nós vamos passar, né? Porque a regra da vida é essa. Então que a gente saiba atravessar esses momentos com a maior leveza possível e de forma inteira. Isso é muito importante. Se inscreve no canal. Deixe um comentário se você quiser, deixe um like no vídeo e pode me procurar no Instagram também, @KesselyTansky. Também estou no TikTok. E é isso. Até o próximo vídeo.